Pessoal, vamos lá. Regência verbal ainda aqui. Olha o próximo aqui, assistir. Então, no caso do verbo assistir, a gente vai ter o verbo assistir no sentido de presenciar, de ver, que é o que a gente mais usa. Esse verbo aí, o pessoal que já está estudando já sabe disso faz tempo já. Esse verbo já caiu várias vezes numa prova. Então, esse é o verbo assistir no sentido de ver ou presenciar. Ele vai exigir uma preposição a. Assistimos ao documentário e ontem assisti a um filme interessante. E muitas pessoas gostam de assistir a programas apelativos na TV. Verbo assistir no sentido de ver, presenciar, vai exigir preposição a e ele é um verbo transitivo indireto. Legal? Olha o próximo aí. Verbo assistir no sentido de ver. Verbo assistir no sentido de ver ou presenciar é intransitivo indireto e por isso não poderá ser empregado na voz passiva. Então, portanto, são consideradas frases incorretas como essa que você está vendo um exemplo aqui embaixo aí, ó. O espetáculo foi assistido pelos hóspedes do hotel. Ó, cuidado com isso, está errado. Essa frase está errada. Por quê? Por conta de uma regra, ele não admite ser transformado em voz passiva, justamente, a voz passiva analítica, né? Foi assistido, justamente por ele ter essa característica de transitividade indireta. Não dá para transformar. Legal? Se esqueceu disso, ó, para sua tela aí, breca sua telinha aí, ó. Vou abrir aqui para você, ó. E fica de olho nisso. Vamos para a próxima. Outra observação que você tem que tomar cuidado, hein? Ó, telinha aberta para você, deixa eu desenhar aqui com você. Deixa eu desenhar com você aqui, ó, para você entender. O seriado de ficção não lê, aliás, o seriado de ficção não lê, assistimos. Também não admite como complemento o pronome lhe ou lhes, e nesse caso nós vamos usar por a ele, a eles, a ela ou a elas. Então, o seriado de ficção na TV não lhe assistimos, errado. Então, ao seriado de ficção não assistimos a ele. A gente substitui esse ao seriado de ficção nesse exemplo aqui, não pelo lhe, não pode ser pelo lhe, mas pode ser pelo ele, né? Aí com preposição a, porque se nós assistimos a uma coisa. Verbo assistir no sentido de caber, ser direito, né? Ser de direito, favorecer, pertencer. Verbo transitivo indireto, preposição a, assiste ao aluno transitar nas dependências da escola. E também aí, gente, olha lá, ó, nesse sentido, o verbo assistir admitirá como complemento, e nesse caso o verbo assistir admitirá como complemento o pronome oblíquo no lhe, diferente do anterior. Ó, e por que ele admite aqui, ó? Porque assiste a alguém e o lhe, ele vai ter a função, né? Ele vai ter a função de ficar no lugar de um objeto indireto e que represente uma pessoa, né? Que tem vida própria, né? Um ser personificado. Então, esse lhe aqui, ó, ele fica no lugar de um ser personificado. Por isso que a gente pode substituir. E no caso do assistir ao filme, por exemplo, que nós vimos anteriormente, não dá para substituir, porque ao filme não é um ser personificado, então não pode ser o lhe. Agora, no caso do assistir, no sentido de caber, dá para substituir o objeto indireto por lhe, porque assistir a alguém, né? No caso, ser de direito, favorecer, pretender. Morar, muito pouco utilizado no nosso idioma, mas faz parte dele. Morar no sentido, aspirar no sentido de morar, vai exigir preposição em. Todos nós assistimos no mesmo bairro, todos nós moramos no mesmo bairro. Prestar assistência. Aí, cuidado, hein? Por quê? Porque ele pode os dois. Ele pode ser um verbo tanto aqui, vou até botar aqui, ó. Ele pode ser um verbo tanto transitivo indireto, como um verbo transitivo direto aqui, ó. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Assistir ao paciente. Então eu tenho preposição a. Então ele é um verbo transitivo indireto. Assistiram o paciente, é sem preposição. Ele se transformou em verbo transitivo direto. O sentido, gente, é o mesmo, viu? Ó, é o mesmo sentido. Ó. Ao auxiliar alguém ou prestar assistência. Em ambos os casos, não se esqueçam, o sentido é o mesmo, só a preposição que pode ser retirada, mas é uma facultatividade que a gente tem nesse verbo assistir, no sentido de prestar assistência, tá bom? Atender.
Responder, receber, né? Atender é responder ou receber. Sem preposição. Eles atenderam o nosso chamado. O advogado atendeu o cliente, ou seja, atender no sentido de responder ou no sentido de receber. Sem preposição, verbo transitivo direto. No caso, sem essa preposição, esse elemento que vai ser destacado aqui, eu vou destacar para vocês, aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, eles vão ter este nome, né? Eles se chamarão objeto direto. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Avisar. Bom, aqui é o seguinte, o sentido de informar é um verbo bitransitivo. Ó, bitransitivo. Olha lá, tem os dois objetos. Teulicomé pode não ter a preposição, que é o objeto direto, e depois ter uma preposição a, de ou sobre. Vamos dar uma olhadinha nessa observaçãozinha que está aqui, ó. Aqui, ó. O verbo avisar poderá, deixa eu abrir a tela para você, ó. Poderá ter a pessoa como objeto indireto e a coisa como objeto direto, ou vice-versa. Tá? Agora, se usar a preposição na coisa, prefira a preposição de ou sobre. Porém, se usar a preposição na pessoa, prefira a preposição a. Muito bem, vamos traduzir isso para você. Se você não decorou ainda, dá um pause aí na tela, leia de novo, para a gente poder passar para isso aqui, ó. Avisei o Pedro do acontecimento, então eu usei a coisa aqui, né, ó. Eu usei a coisa, né? Deixa eu abrir a tela aqui, ó. Aqui, ó, a coisa, então eu preferi a preposição de. Avisei Pedro sobre o acontecimento também, ó, né? Eu preferi a coisa, usei a preposição de ou sobre. Só que aí eu avisei o acontecimento a Pedro, aí eu usei a preposição a porque pessoa física, né? Recebendo aí a informação. Dá uma paradinha na sua tela aí para decorar isso. Chamar, convocar, mandar vir e invocar, verbo transitivo direto sem preposição. Chamaram a polícia. A polícia é o objeto direto aí, né? Sem a preposição, então. Bom, aqui é o seguinte, gente, ó. Tomaremos um baita cuidado com isso aqui. Isso já foi bastante questionado em provas de concurso, por isso que eu deixei aí como uma observação. Chamar admite algumas diferentes construções. Ele o chamou de herói, esse é o mais comum, talvez, né? Aqui, ó. Ele o chamou herói, né? Aliás, o menos comum. O mais comum é esse aqui, ó. Ele o chamou de herói. Mas ambas estão corretas. Podemos usar até preposição. O pronome oblíquo não li, ó. Ele lhe chamou herói, sem a preposição. E depois com o pronome lhe, com a preposição. Ó, ele lhe chamou de herói. E todos chamavam por Henrique. Aqui, ó. Chamar por alguém. Tá bom? Abre a telinha, decora esse negócio aí, gente. Ó, dá um pause aí na sua tela para você decorar realmente essas preposições e essas formas do verbo chamar. Bora para frente. Comunicar. Bitransitivo, né? Quem comunica alguma coisa a alguém. Então, quando relacionado a coisa, usa-se sem preposição. A coisa que a gente quer dizer é quem comunica é isso aqui, gente, ó. Vamos traduzir mais bonitinho para vocês, ó. A coisa é isso aqui, ó. Essa é a coisa, ó. É o ocorrido, tá? Agora, esse aqui, ó. Epa, aqui, ó. Aqui, ó. Ao delegado de polícia, esse é a pessoa, tá? Olha lá, é a pessoa que vai exigir a preposição a. Então, verbo bitransitivo, quem avisa alguma coisa a alguém, e esse a gente usa na pessoa, a preposição a gente usa nela. Conforme você está vendo na tela, comunicamos o ocorrido ao delegado de polícia. Frente, custar. Ó, o verbo custar, ele pode ter o sentido de ser custoso, ser difícil, que é o jeito que está aqui, ó. É o jeito que aparece para vocês aqui, ó. Olha lá, ser custoso, ser difícil. Mas também pode ter sentido de preço ou valor. No sentido de ser custoso, no sentido de ser difícil, né, de trazer dificuldade,
Ó, custou a todos o erro que ele cometeu. Ele vai exigir uma preposição a. Aqui e aqui, ó. Então, no sentido de, olha, custou a todos, foi custoso ou foi difícil. Então, sempre com a preposição a nesse caso aí, né? Custa a mim estudar bastante, né? Custa a você ir até a farmácia, por exemplo, né? No sentido de ser difícil. Agora, o que a gente tem que prestar atenção aqui, ó? Essa observação que eu vou até abrir a tela para você aqui, ó. Na linguagem coloquial é comum o emprego desse verbo de forma incorreta. Olha lá, o professor custou a atender a explicação do aluno. Nesse caso, o termo o professor é o sujeito da oração. E o verbo está empregado no infinitivo. Olha lá, a atender, como objeto indireto. Tal construção é inadmissível pela norma culta. E a forma correta é essa de baixo. Custou ao professor entender a explicação do aluno. Começando pelo verbo, né? Então, o professor custou a entender a explicação do aluno. Olha que diferença. Custou ao professor entender a explicação do aluno. Diferença que eu quero dizer do ponto de vista, porque nesse caso o termo o professor, ele é o sujeito, né? É ele que pratica a ação do verbo aí, ó. Quando na verdade custou ao professor, né? Esse verbo, nesse caso, ele não vai ser, o professor não vai ser o sujeito, né? Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Não, aqui, peraí. Neste caso aqui, ó. Ao professor. Ele não é o sujeito da oração. Aqui ele é o sujeito, né? Por isso que ele é considerado um erro, essa primeira parte aí, ó. Beleza? Dá uma paradinha na sua tela, olha bem para isso. Se for necessário, releia para você entender aí. Bola para frente. Esquecer, sair da lembrança. Esse verbo, esquecemos os livros, sem o pronome, tá vendo? Ele não é pronominal aí nesse caso. Mas quando a gente coloca o pronome, ó, não se esqueça de, colocou o pronome, ele tem que ter preposição de. Ou seja, volta, o verbo esquecer, você sabe que serve para o verbo lembrar também, né? A gente vai chegar até esse verbo aí, mas já aproveita e já põe na cabeça, esquecer ou lembrar, mesma coisa. Se não tiver o pronominal, por exemplo, eu me esqueci, nós nos esquecemos, eles se esqueceu, tu te esqueceres, né? Se ele não tiver esse pronome oblíquo átono, ele vai também perder a preposição vai embora, ela sai. Então, ó, sair da lembrança, no caso, ó, sem o pronome, nesse caso aqui, ó, opa, aqui para cima, aqui, ó. Esquecemos os livros em casa. Agora, se eu colocar a preposição aqui, ó, eu vou ter que colocar o pronome. Quer dizer, para colocar o pronome, eu tenho que colocar a preposição ou vice-versa, ó. Não se esqueça de me avisar quando será a festa do seu aniversário. Legal? Olha lá. Ensinar. Educar. Sem preposição. Então, o verbo ensinar tem sentido de educar. Os professores ensinam o aluno, educam. Transmitir o conhecimento a. Vamos abrir a tela aqui, ó. Verbo transitivo direto, sem e com preposição. Aliás, ele é um verbo bitransitivo, né, gente? Aqui, ó. Deixa eu abrir a telinha aqui, ó. Ele é um verbo bitransitivo, ele começa sem preposição e tem uma preposição a. Nesse caso, o objeto direto deverá ser a coisa e o indireto será pessoa. Aqui, ó. Então, a coisa aqui é a matéria e aqui a pessoa, que é a preposição a. Legal? Tem mais coisinha aqui para você, ó. Observação. Quando aparecer, expressa por meio de um verbo no infinitivo precedido de preposição a coisa ensinada admitirá as seguintes possibilidades. Ah, legal quando você tem essas seguintes possibilidades, né? Porque aí você tem que tomar cuidado para não errar aqui, ó. Vamos lá. Sempre ensinou os. Então, quando aparecer, expressa por meio do verbo no infinitivo. Ó, o verbo no infinitivo está aqui, gente, ó. Terminado em R, tá vendo? Precedido de preposição a. Opa, a preposição a está aqui, ó.
A coisa ensinada de me tirar duas possibilidades, né? Essa coisa ensinada seria os problemas com muita calma. Então aí eu posso resolver, aliás, escrever da seguinte forma. Sempre ensinou-os, né, a resolver os problemas e sempre ensinou-lhes. Bom, na verdade aqui, gente, nesse caso aqui, né, a gente pode eliminar essa expressão que está aqui, né, porque ela é uma expressão atrativa. E se ela é uma expressão atrativa, esse os tinha que estar aqui e esse lhes também. O fato da mudança de posicionamento, tá? A mudança de posicionamento do pronome não vai mudar. Não vai mudar a função dele. Continua sendo qualquer um dos dois. Ensinou-os a resolver os problemas ou ensinou-lhes a resolver. Beleza? Beleza. Muito bem. E aí, rapaziada, gostou do vídeo? Então dá um likezinho, faz um comentário, compartilha isso, visite as nossas redes sociais, faça inscrição aqui no nosso canal para você receber outros vídeos. E também faz o seguinte, dê sugestões de assuntos, quais assuntos que você mais precisa, dos quais você mais precisa, para a gente poder gravar aqui para vocês e trazer o melhor para você ser aprovado. Legal? Dá um likezinho aí e faz o seu comentário. Estou esperando aqui. Um abraço.